boa noite a você que está aí, conectada conosco, conectado aqui na Missão Paz e Vida. Você que está pronto para receber a palavra do Senhor. Hoje é quinta-feira, hoje é dia de Paz e Vida, a igreja na sua casa. E hoje nós vamos compartilhar um texto da Palavra de Deus, né? Nós vamos falar algumas coisas na Palavra do Senhor, né? E eu queria que você estivesse aí compartilhando com outras pessoas, fazendo a sua sala de vídeo, né? E eu quero dizer que eu sou grata a Deus pela sua visita, pelo seu comparecimento a esses cultos, né? Hoje a gente tem que, como dizem aí, já que a gente está na festa, próximo das festas juninas, né? Que é uma festa caipira, né? A gente tem nesses dias, a gente tem que se agarrar com Deus mesmo e prosear só com Ele, praticamente, né? Para a gente se ver livre de tantas coisas que estão acontecendo. Eu queria ler com você o Salmo 86, a palavra do Senhor diz assim, 86, versículo 1. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Salmo 88, versículo 1. Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. E nós vamos ler Lucas capítulo 18, versículo 7. Diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós lemos, Senhor, a Tua palavra, e eu peço que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, trabalhando na boa terra do nosso coração, que a Tua palavra entre pelos nossos ouvidos e venha, Senhor, se estabelecer dentro de nós, e que haja uma mudança total, e que nós sejamos mesmo conformados à imagem do Senhor Jesus Cristo, que nós sejamos, ó Senhor, forjados na imagem e semelhança do nosso Senhor, que a gente possa demonstrar para o mundo o caráter de Cristo, porque é isso que o Senhor espera de nós, os seus seguidores. Então, Senhor, a Tua palavra foi lida, agora, Senhor, vem e fala conosco, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus pela sua vida. Hoje nós vamos falar sobre enfrentar o medo. E quantos de nós não estamos com medo nos dias de hoje, não é verdade? Então a palavra de Deus, ela nos fala muito a respeito de como enfrentar o medo. Algumas coisas, algumas palavras que nos falam, algumas circunstâncias são terrivelmente assustadoras para nós, né? Quanta coisa que a gente não tem visto nesses dias que nós estamos vivendo, nesses dias de pandemia, né? Foi-se tomada uma decisão de que toda a população brasileira praticamente tinha que estar em casa, fechada na sua casa por conta da pandemia, que não é uma coisa do Brasil, é uma coisa que deixa eu desligar aqui que tem um outro somzinho aqui, né? É uma coisa que vem acontecendo, foi puxando outras coisas. Então quando você para ouvir o noticiário, para ouvir o jornal, quando você vai ler aquelas notícias nas redes sociais, quanta coisa terrível
que está acontecendo, fora essa coisa terrível, desconhecida, assustadora que é essa infecção chamada Covid-19. Então, o que a gente vê? Assalto, né? Hoje que a gente vê muito, tem visto muito e aumentou bastante nesses dias. Assalto, estupro, violência contra a mulher, violência contra a criança. A gente tem visto homicídio, morte, guerra, pessoas com N número de doenças que estão agora meio que afastadas, né, deixadas de lado, porque os olhos do Brasil, os olhos do Ministério da Saúde, os olhos das secretarias de saúde e de tudo aquilo que cuida da saúde do povo, está envidando esforços e trabalhando, olhando só para o problema do coronavírus, que é um problema seríssimo, é gravíssimo e está piorando dia após dia. Quantas coisas assustadoras que nós não estamos vendo nesses dias que nós estamos vivendo. E é a nossa vida. A gente está sendo confrontado praticamente diariamente com essas coisas e com essas palavras que eu falei e com a realidade que essas palavras representam. Aquilo que essas palavras representam, a gente está convivendo com isso, né? Como é que a gente deve reagir? Como é que os cristãos, as pessoas que confiam sinceramente no Senhor, como é que elas devem reagir? Será que elas devem sentir medo? Né? O que é que a Bíblia fala a respeito dessas coisas e o que é que a gente pode aproveitar e aplicar na nossa vida diária, na nossa vida com Deus? Irmãos, esse vírus silencioso, né, que a gente está convivendo com ele, é terrível. Antes a gente via notícia lá da Europa, lá da China, mas agora está aqui pertinho de nós, batendo na nossa porta. Hoje de manhã eu li uma notícia que falava que Mogi Guaçu bateu o recorde nas últimas 24 horas. E é um boletim da Secretaria de Saúde da nossa cidade. Olha só os números que eles apresentaram. Nas 24 horas, né, o boletim é com referência a ontem, nas últimas 24 horas, ou seja, do dia 23 para o dia 24, 41 pessoas aqui na nossa cidade foram testadas positivas. 3 estão em UTI em estado grave. 27 estão em isolamento domiciliar. E no total da cidade, nós temos 495 casos positivos, 9 na UTI, 3 estão em enfermarias. Nós já contabilizamos 16 óbitos até o dia 24, 355 foram curados, 106 pessoas estão em isolamento domiciliar. E agora, o que eu acho que a notícia mais aterradora para nós, 112 profissionais da saúde foram infectados pelo coronavírus, foram atingidos por essa infecção. Se a gente perde profissional da saúde, as pessoas que estão doentes, é lógico que vai ficar muito mais difícil para elas de serem tratadas, de serem cuidadas. É muito mais difícil. Então a gente está vendo essa coisa avançar na nossa porta e muitos de nós estamos assustados. E é normal ficar assustado. Se você está pensando, eu sou cristão, eu não preciso me abalar. Não, é normal ficar assustado. É normal. A gente vai observar que há vários sentidos em que a pessoa que segue a Cristo, o discípulo de Cristo, não precisa
e nem deve ter medo, precisa ficar com medo de ficar assustado, não é? Muitas vezes, para não criar uma preocupação desnecessária, ou seja, o medo de sentir medo, a gente precisa notar, nós devemos notar que é normal ficar assustado em algumas situações. Deus criou o ser humano e outras criaturas também com a capacidade de reagir ao perigo. Por exemplo, o pedestre, se ele não for cauteloso, se ele não reconhecer o perigo de um ônibus ou de uma outra condução descontrolada, chegando em alta velocidade, ele não vai ter muita expectativa de vida numa cidade grande. Ele precisa ter essa percepção. A criança, por exemplo, a criança não percebe o perigo de cair num buraco, num precipício. E se isso acontecer, se ela estiver sozinha, algo muito terrível pode acontecer. O medo natural serve para nos proteger. Então, o medo natural é normal se ter, porque ele serve para nos proteger. E não é pecado ficar assustado quando encaramos essas coisas, não é? Desde um cão muito bravo, ou de uma cobra venenosa, um assaltante armado, ou qualquer uma outra coisa, a gente não precisa ficar com medo de ser pecado, não é. O Senhor nos criou assim. E agora, nessa terrível coisa que nós estamos vivendo, cada vez mais nós nos deparamos com situações que vão fazer com que a gente tenha esse medo natural. Não é pecado ter esse medo natural. Não é de verdade. A gente no nosso dia a dia, a gente vê tantas coisas que podem acontecer conosco, né? E esse medo é um medo natural, não é pecado você ficar com medo, ficar assombrado com essa situação que nós estamos vivendo, né? E eu já falei para vocês em várias outras situações que se criaram neste momento de pandemia. É crise política, é crise financeira, é crise familiar, é crise em tudo quanto é lugar. Não é? Já se não bastasse as crises que naturalmente acontecem, ainda estão procurando outras crises para estar no meio de toda essa pandemia. Então é normal ficar assustado, ficar assombrado, né, com essas coisas que está acontecendo. Jesus disse assim, em Lucas 12, versículos 4 e 5, ele fala assim, olha, vocês não precisam temer você não precisa ter um temor muito grave, né, dessas coisas que matam o corpo e depois disso não podem fazer nada. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Vocês têm que ter medo, aquele que depois de matar ainda pode te lançar no inferno. É desse que você deve ter um temor mais acirrado, um temor que te assombre e que muitas vezes te faça até, sabe, procurar realmente correr e ir atrás do Senhor, não é? Então Jesus está falando aqui que existe alguém que pode provocar uma situação e é esse tipo de coisa que a gente deve ficar mais arrepiado, mais temeroso, mais assombrado, porque, sabe, existe alguém que ele tenta fazer algo para fazer com que a gente não só fique triste, fique machucado, fique magoado, mas que a gente seja lançado no inferno. É esse temor que nós temos que ter, não é? O medo, esse temor é diferente desse medo natural que serve para nos proteger, que eu estava falando agora há pouco, né? E a gente precisa
olhar para a palavra de Deus, olhar para o ensinamento da palavra de Deus sobre esse assunto e ficar, ficar atento à palavra, estar realmente atento, buscando a palavra do Senhor. Em 1 João 4, versículo 18, a palavra do Senhor, ela diz assim, eu vou pegar a Bíblia, você pode pegar aí na sua casa também, abra na primeira carta de João, 1 João capítulo 4, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo o medo, porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Muitas vezes a gente usa esse texto, esse versículo, e dá a impressão aqui que você tem que ser mais forte do que você é. E se você lê esse texto fora do contexto aqui da palavra de Deus, é essa sensação que você vai ter. Você vai falar assim, puxa, eu tô tendo medo, eu tô meio assustado com as coisas que estão acontecendo nesses dias, né? E a palavra de Deus, João 4, versículo 18, 1 João 4, versículo 18, diz que no amor não existe medo, que o perfeito amor lança fora do medo, e fala que o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então a gente começa a se sentir fraco e achar que está acontecendo alguma coisa de errado conosco, que alguma coisa não está indo bem. Mas a gente não pode extrair esse texto e deixar ele sozinho, deixar ele isolado do contexto. E o contexto aqui da palavra de Deus, 1 João, ele começa falando sobre o espírito da verdade e o espírito do erro. E depois lá no versículo 7, a partir do versículo 7, fala a respeito do amor de Deus. Não só do amor de Deus, mas fala que Deus é amor. Eu queria ler esse capítulo com vocês nessa noite, porque a gente precisa ser fortalecido, a gente precisa ser estruturado na palavra de Deus. Talvez você que esteja ouvindo, você que esteja conectado, ou você que vai ouvir mais tarde, não ao vivo, você tem alguém que você conhece, alguém da sua família que está passando por esse período terrível de provação, que é ter alguém contaminado dentro da sua família, ou alguém que você conhece e você está tremendamente chocado e muitas vezes está temeroso. Então olha só o que diz a palavra de Deus. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora, e nesses dias tem havido muitos falsos profetas. Então cuidado, se fundamente na palavra de Deus, olhe para a palavra. Nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. E preste bastante atenção nessa palavra, porque realmente o espírito do anticristo já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Essa palavra é para nós. Essa palavra é para nós que vivemos no século 21 e que estamos procurando nos basear e nos ater na palavra de Deus. Diz aqui, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Essa é uma palavra de ânimo do Senhor para você. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve.
Mas nós, continua o texto, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. É muito importante que você, nesses dias, que você ouça e tenha discernimento do Espírito Santo de Deus. Por isso você tem que se fundamentar na palavra de Deus. Olha aqui o que João está dizendo, não é? Quem conhece a Deus nos ouve, e quem não é de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. As suas atitudes vão revelar se você realmente procede de Deus ou não procede de Deus. E aqui João está falando exatamente naquele mandamento que Jesus nos deixou: ame ao seu próximo como a você mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Sabe o que a gente está vendo no mundo lá fora? Nesse estágio, hoje nós estamos falando nesse mundo atual que nós estamos vivendo. Um mundo onde há um vírus silencioso, um vírus que ninguém conhece, um vírus, sabe, que está deitando e rolando no mundo. E as pessoas estão se aproveitando da oportunidade, estão passando rasteira financeiramente em todo mundo. Quem pode está resolvendo ganhar em cima dessa desgraça que está acometendo o mundo, não é? Então há uma falta de amor muito grande, e quem não ama, diz a palavra, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E esse amor de Deus é o amor ágape, aquele amor que é um amor incondicional, o amor que você ama porque você é filho de Deus e porque em você está parte da natureza divina. Não importa o que as outras pessoas façam para você, não importa o quanto você foi machucado, não importa a falta de reconhecimento, não importa. O nosso retorno, a pessoa pode vir com ódio, pode vir, sabe, com palavras agressivas. Quando ela bate em você, o que tem que retornar de volta para a pessoa é o amor de Deus que está em você, porque é isso que faz a diferença entre os que são de Deus e aqueles que estão no mundo. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito no mundo para vivermos por meio dele. Você já prestou atenção na grandeza desse versículo? Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. O amor de Deus em nós foi manifestado em Cristo ter sido enviado ao mundo para que a gente viva por meio dele. É por isso que Paulo dizia: para mim o morrer é lucro e o viver está ganho, porque não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Essa é a manifestação, é o aflorar do amor de Deus na nossa vida, em vivermos por meio do Filho unigênito de Deus. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ora, domingo nós falamos sobre o caráter de Cristo está sendo formado em nós. Deus trabalhando dentro de nós, em nós, para poder trabalhar através em nós.
E agora a gente se depara com o texto da palavra de Deus falando que nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus. E é isso que Deus espera de nós. É essa visão que Deus espera que a gente tenha. Não é você trocar, não é você amar alguém porque a pessoa, sabe, a pessoa é boazinha, ela é bonita, ela é cheirosa, ou ela pode fazer alguma coisa para você. Não! É amar a todas as pessoas incondicionalmente. O exemplo que nós temos que seguir é o exemplo que veio do próprio Cristo. E aqui João está falando, olha, o amor consiste nisso. A definição do amor de Deus é essa. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação, como pagamento pelos nossos pecados. Você não tinha feito nada. Nós andávamos em nossos pecados, nos nossos delitos, nas nossas ofensas, mas Deus olhou lá de cima e falou: a situação não pode mais continuar do jeito que está. Eu preciso resolver esse problema. Eu preciso trazer essas pessoas de volta. E lá estava eu, e lá estava você. Jesus veio e morreu antes da gente se decidir pelo Senhor. Porque a gente podia, se Jesus andasse aqui no mundo, a gente podia falar: não, eu vou seguir a Jesus. Olha como Jesus é. Não, mas quando ele morreu, há 2020 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, ele já nos via. E ele se entregou na cruz, não por causa do amor com que a gente ia amar a ele, mas porque ele nos amou primeiro. Esse é o amor verdadeiro de Deus. Então, não queira que as pessoas façam alguma coisa para você amá-las, porque vai ser muito difícil. Você, como crente, tem que amar primeiro, mesmo que as pessoas não te amem, falem mal de você, que elas te apunhalem pelas costas. Não, você vai ganhar as pessoas pelo amor, e elas vão ser atraídas pelo amor de Deus, e Deus vai poder trabalhar através da vida delas também. Essa é a multiplicação que deve ser feita através das nossas vidas. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado, é trabalhado. O amor de Deus é trabalhado na nossa vida. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, por que estou falando tudo isso? A gente deve se abrir para receber o amor de Deus na nossa vida. E quando a gente chega no versículo 18, é esse amor que é aperfeiçoado em nós, que lança fora todo o medo, que você vai destemido, que você vai permitir que você faça a obra do Senhor destemidamente, que você enfrente as circunstâncias e as situações, assombrado muitas vezes, sim, mas com o amor de Deus sendo aperfeiçoado em você. Olha o que João diz: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Agora, meu irmão, olha só o mundo que nós vivemos, o mundo onde dizem aí que tem um gabinete do ódio, onde o ódio está nas ruas, o mundo onde nós vimos esses dias um rapaz aparentemente de boa aparência, um rapaz novo, preso, o rapaz que executava pessoas, trabalhava no tribunal do crime, ele sentenciava as pessoas, torturava e matava num lugar de mata fechada, e diz que lá nesse local tem mais de 50 corpos de pessoas que estão desaparecidas
que foi morto por ele. É esse mundo que nós vivemos. É neste mundo. No mundo onde um policial, ele atira primeiro, depois ele pergunta. Depois ele vai averiguar se aquela pessoa que ele tirou a vida, se aquela pessoa que ele subjugou, é a pessoa que ele estava procurando. É lógico que não são todos os policiais, mas está sendo recorrente nos dias de hoje. Então, tudo isso causa um assombro muito grande. É neste mundo que nós estamos vivendo. É neste mundo. Agora, o que Deus está falando conosco? A gente tem que trazer esse amor de Deus, essa parte da natureza de Deus, essa característica da natureza de Deus, nós temos que nos abrir para que ele seja aperfeiçoado. E como é que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós? O texto diz: ninguém nunca viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Mas, meu irmão, se você tem ódio, se você briga, se você fala o que vem na sua cabeça, se você retruca, se você revida, se você odeia as outras pessoas, Deus não pode permanecer em você. A condição para que Deus permaneça em nós, diz João. O texto começa bem com o C aqui, que é uma condição. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Se não amarmos, você pode doar todos os seus bens para os pobres. Você pode pregar as melhores mensagens do mundo. Você pode fazer caridade a rodo. Você pode orar para enfermos serem curados e eles até serem curados. Mas a palavra de Deus está dizendo que Deus não pode permanecer em quem não ama as outras pessoas. E esse amor é incondicional. É incondicional. Aí o que vai acontecer? Deus vai começar a trabalhar na sua vida e na vida das outras pessoas. Porque o texto continua: e o seu amor é em nós aperfeiçoado. É de glória em glória, é de degrau em degrau. O que acontece conosco, meus irmãos, é que a gente julga as pessoas olhando para elas. A gente julga as pessoas por aquilo que a gente vê. Mas a Bíblia está dizendo: olha, não importa se o fulano é A, B ou C, não importa quem seja. Não importa se é uma prostituta, não importa se é alguém que está perdido no vício do álcool, das drogas, não importa se é alguém que cometeu muitos erros e que tem uma dívida muito grande com a justiça. É lógico que você não vai concordar com os erros da pessoa, mas você tem que amar. O amor de Deus tem que estar em você. O amor de Deus tem que estar em nós. O amor de Deus tem que estar em mim, porque se não amarmos uns aos outros, Deus não pode permanecer em nós e o seu amor não pode ser aperfeiçoado na nossa vida. Quanto mais você acolhe esse amor de Deus dentro de você, mais ele vai ser aperfeiçoado, mais a sua visão vai ser clareada, mais os seus ouvidos vão estar atentos àquilo que o Senhor diz. Você vai ter uma visão melhor do que Deus quer te mostrar. Meus irmãos, nós estamos vivendo em dias terríveis, difíceis. Aqui, toda essa desgraça que o mundo está vivendo, né? Olha, já não bastava o coronavírus, agora tem uma nuvem de gafanhoto que está chegando pelo sul do Brasil, tem uma poeira de areia que está vindo lá do deserto do Saara, está chegando ali nos Estados Unidos,
e ela é benéfica para o Amazonas e vai atingir a área da mata amazônica. Quantas desgraças que nós estamos vendo acontecer, quanta peste, terremoto. Esses dias teve um terremoto lá no México, eles filmaram, o terremoto foi tão forte que na filmagem dava para você ver as brechas abrindo nas calçadas. É terremoto, é peste, é rumor de guerra, é gente falando que vai guerrear, é cristão sendo morto, é gente, olha, é desgraça, muita desgraça. Mas esses sinais de fome, de peste, de guerra, de rumores de guerra, de ódio, de esfriamento de amor, é um sinal para o mundo de que a terra realmente já não está aguentando mais e que Jesus está às portas para vir buscar o seu povo. É a Sibéria que tem, quando é inverno lá, chega a 60 graus negativos. Ontem estava 38 graus na Sibéria. Então existem muitos sinais para que o mundo veja que realmente Deus está às portas, Jesus vai vir buscar o seu povo. O Senhor está às portas para vir buscar o seu povo. Mas esses sinais são sinais para aqueles que não creem, para aqueles que são do Senhor. A palavra de Deus diz: nos últimos dias, o coração dos filhos vão se converter ao coração dos pais. Nos últimos dias haverá um derramamento do Espírito Santo. Nos últimos dias os velhos terão visões, os jovens sonharão sonhos. Nos últimos dias a palavra de Deus vai ser restaurada, vai ser proclamada de verdade, como ela tem que ser proclamada, como ela tem que ser ministrada. Nos últimos dias, o que vai valer é a palavra de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Trazendo um pouco de esperança e uma expectativa para você que é do Senhor, para que você se abra para Deus, para que o amor do Senhor, para que o amor de Deus penetre na sua vida e Deus permaneça em você. Se Deus não permanecer em você, você não vai aguentar a passar por todo esse tempo de provação, de prova terrível que está aí. Deus quer te fortalecer, mas para que você seja fortalecido, Ele tem que estar em você. E como é que Ele permanece em você? Se amarmos uns aos outros. Continuando, nisso conhecemos que permanecemos nele e que Ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. Aleluia! E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aqui que que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Nós testemunhamos e testemunhamos bem, isso é verdade. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Confessar não é da boca para fora, é de dentro para fora. É fácil falar, Jesus te ama e eu também. Mas como que nós confessamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Com as nossas atitudes, com a nossa maneira de viver, com as nossas ações, sendo exemplo para essa geração que está vindo. Olha só, nós temos os adolescentes, as crianças, estão conectados praticamente 24 horas por dia. E o que é que eles veem em todas essas telinhas? Eles estão sendo vigiados e estão vendo tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E se nós não testemunharmos com a nossa vida, se nós não testemunharmos com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós vivemos, não sendo da boca para fora, não é?
Porque é fácil você entrar numa rede social e falar assim, olha, Jesus te ama, eu também te amo. Isso é muito fácil. O difícil é no dia a dia você estar do lado das pessoas. As pessoas te machucando, as pessoas te ferindo, as pessoas não te entendendo, as pessoas, sabe, não tendo a visão que você tem, você ser machucado. E assim mesmo, você orar por elas e testemunhar através da sua vida que Deus está em você, que Deus permanece em você, porque você está confessando que verdadeiramente, através das suas atitudes e das suas ações, você está confessando que Jesus é o Filho de Deus. Quando nós começamos aqui o texto de 1 João, fala assim, olha, que todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus, pelo contrário, é o espírito do anticristo. Mas esse confessar não é só falar da boca para fora. A gente vê, tem programa de televisão que você escuta lá a pessoa falando só Jesus na causa, e não tem nada a ver com a vida de cristão, muito pelo contrário. Às vezes o testemunho é completamente divorciado da palavra de Deus. Então a nossa vivência, o nosso testemunho é você demonstrar aquilo que Jesus fez por você através das suas atitudes. E agora, principalmente, nesse contexto que nós estamos lendo, é a respeito do amor de Deus que tem que estar prevalecendo na sua vida. Então, Deus vai permanecer em você, não é? E Ele e você vai permanecer em Deus. E nós conhecemos o amor de Deus e cremos neste amor que Deus tem por nós. Se cremos, se conhecemos e se cremos, a prática é amar uns aos outros, para que Deus permaneça em nós. Você está entendendo isso? Você está sentindo isso? Deus é amor, diz a palavra. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Você vê que o texto, ele vai rolando, né? Várias coisas vão sendo faladas, mas tudo está girando em torno do amor de Deus. De que Deus é amor. E outra vez João está falando, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Esse amor ágape, o amor que não exige nada em troca, o amor que não busca reconhecimento, o amor que vem de Deus, porque é a essência de Deus. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Você está entendendo o que João está falando? Deus é amor, aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. E é nessas coisas que o amor é aperfeiçoado em nós. Quando Deus permanece em nós. Olha, se a essência de Deus é amor, se eu conheço, se eu creio no amor de Deus, eu tenho que exalar esse amor. Esse amor tem que sair de dentro de mim. Esse amor tem que ser demonstrado através das minhas atitudes, das minhas palavras e das minhas ações. Aí o João diz, olha, nós estamos sendo aperfeiçoados nisso, para que a gente mantenha a confiança, mantenha a certeza, não é? No dia do juízo, pois assim como Ele é no dia do juízo, nós seremos, também nós somos neste mundo. Assim como Ele é, também nós somos neste mundo. E como Ele é? Jesus é cheio de misericórdia, de amor, Ele não faz acepção de pessoas.
Jesus, a essência de Jesus é o amor também, não é? É o amor também, não é? E assim como ele é, nós também somos. E João, ele já usa o verbo aqui no momento presente. Nós também somos este mundo. Puxa, mas isso é difícil, né? Mas é isso que a palavra de Deus diz. Não é, sabe, não tem nem uma vírgula mais e uma vírgula menos. É isso que a palavra do Senhor diz. Que nós temos que ser como Jesus é. Nós temos que ser no mundo hoje. E aí vem o versículo 18. Porque no amor não existe medo. Nesse amor aqui, que vem de Deus, não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor, esse amor de Deus, lança fora todo medo. Porque o medo, ou aquele que não tem Deus, ele fica suscetível a este medo que envolve castigo e aquele que teme, diz a palavra, não é aperfeiçoado no amor. Quem tem medo de confessar, quem tem medo de testemunhar, quem tem medo de expressar o amor de Deus através da sua vida, ele não está sendo aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se a gente não tivesse recebido esse amor sobre a nossa vida, talvez a gente nem cristão fosse, não servisse ao Senhor. E lembra que João disse, assim como ele é, também nós somos neste mundo, ele nos amou primeiro. Então nós temos que ser como ele é. Como? Amar primeiro. Não espere as pessoas te amarem para você amar as outras pessoas. Porque as outras pessoas são cheias de defeito. E a gente, o ser humano, ele só vê os defeitos das pessoas. Então nós temos que amar, também nós temos que ser como Jesus foi aqui no mundo. Nós temos que ser como ele, né? Diz aí João, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que temos é este. E o mandamento que dele temos é este. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Que ame verdadeiramente o seu irmão. Se esse amor estiver prevalecendo dentro de nós, o Senhor permanece em nós. Deus permanece em nós. Você consegue entender isso? Deus em você. Porque Ele é amor. Ele vai permanecer em você. O amor de Deus vai sendo aperfeiçoado em você. E aí você vai conseguir demonstrar esse amor de Deus através das suas atitudes, através das suas palavras, através das suas ações. Mas o que isso tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo? A Bíblia diz que por causa desses tempos difíceis, o amor de muitos se esfriaria. E o que a gente tem visto é o amor de muitos se esfriando. Frio, gelado, não é? O amor geladérrimo das pessoas. As pessoas não se toleram mais, as pessoas são egoístas, as pessoas não convivem mais, né? Lógico que agora a gente não pode estar num relacionamento, mas as pessoas não conseguem nem passar uma palavra de conforto, de consolo para outras pessoas, nem nas redes sociais. Muito pelo contrário, só desce o braço. Mais temperança, mais tolerância, mais paciência nós precisamos esses dias. E a gente está vendo, né, essa doença, ela está chegando, ela está se aproximando das pessoas que fazem parte dos nossos relacionamentos.
e nós temos que estar preparados para isso, porque nós precisamos demonstrar o amor de Deus para os profissionais de saúde, que estão, sabe, trabalhando numa linha de frente. Quem sabe agora não é a hora, você conhece um enfermeiro, um médico, alguém que trabalha no SAMU, ou alguém que trabalha na faxina do hospital, um motorista de ambulância, alguém que faça qualquer serviço, trabalhe na recepção de um hospital, trabalhe na área da saúde. Essa é a hora de você dobrar os seus joelhos e pedir para o Senhor te dar estratégia para que você chegue e demonstre e mostre para Ele quanto é importante o amor de Deus e quanto Deus o ama também. Sabe, isso é muito importante. É importante a gente demonstrar o amor para a família dessas pessoas que estão perdendo pessoas para esse vírus, para essa Covid. Sabe, é importante demonstrar esse amor. Hoje, aqui no Brasil, são mais de 50 mil pessoas já morreram em decorrência desse vírus, já foram levadas à morte. Agora você imagina que cada pessoa dessa tem uma família que precisa ser consolada, que precisa ser orientada. Sabe, não é hora de ficar com mimimi, de ficar querendo ser a última bolacha, pensando que é a última bolacha do pacote e se achando melhor do que os outros. É hora de nós nos voltarmos para a palavra e ver como é grande, como o amor de Deus foi tão grande que nos alcançou. Nós precisamos vencer as circunstâncias e, apesar das circunstâncias, ainda que a gente tenha receio, ainda que a gente tenha medo, a gente tem que vencer essas circunstâncias e olhar pelos olhos do Senhor e demonstrar o amor de Deus por essas pessoas que estão moribundas nos hospitais, outras que perderam a vida, alguns que perderam seus familiares. A Bíblia diz: chorai com os que choram, alegrem-se com os que se alegram, mas chorai com os que choram. Hoje mesmo, olha, eu recebi a notícia de 2 pastores, não aqui que a gente conhece, mas que morreram contaminados pelo coronavírus. Em vez de a gente ficar procurando, sabe, minhoca, por que será que eles morreram? Vamos olhar para a palavra do Senhor, o que a palavra do Senhor diz para nós, o que o Senhor está falando conosco. Deus está falando: olha, deixa a minha essência sair, fluir de dentro de você, porque se você deixar, eu vou estar permanecendo em você, eu vou estar em você e você vai estar em mim. E você vai ver a diferença, quantas coisas vão acontecer. Quantas coisas vão acontecer. O que Deus é capaz de fazer por causa de uma atitude de submissão à sua palavra e de entendimento à sua palavra. Nós precisamos nos debruçar, nos curvar à palavra de Deus e entender o que o Senhor está falando conosco. Vamos, meus irmãos, vamos entender, vamos buscar o Senhor em oração, vamos voltar para a palavra do Senhor. E a gente vai ver que realmente o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Mas o que você está me dizendo? Eu quero te dizer uma coisa muito importante agora. Todas essas questões que nós tratamos aqui, que falam a respeito do amor, ela envolve a nossa fé. E a fé, ela não nega a prudência. Ela não nega, porque nós temos que fazer a nossa parte. Deus está fazendo a parte dele. Qual é a nossa parte? Vamos viver em amor. Vamos andar olhando segundo a palavra de Deus, amando as pessoas que nos perseguem. Vamos amar essas pessoas, orar por elas. Lembra do texto que eu comecei lendo? Eu li Salmo 86:1, 88:1 e li também Lucas 18, versículo 7,
que diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Olha que a palavra, olha a dica que Deus está dando para você. Clame a Ele de dia e de noite. Busque ao Senhor, seja lavado pela palavra que está na palavra de Deus, pela água da palavra de Deus. Permita que o amor do Senhor flua de dentro de você. Aumente a sua fé. Deixe o amor de Deus ser aperfeiçoado dentro de você, dentro da sua vida. Proclame o amor do Senhor, mas tenha prudência. A fé, ela não nega a prudência. Se você quiser saber sobre prudência, vá ler Provérbios. Quantas coisas que estão ali, e nós, nesses dias que nós vivemos, nós temos que ser prudentes. Nós não podemos recusar a tomar precauções normais nas questões de segurança e de saúde, afirmando que Deus cuidará de tudo. A fé não é falta de prudência. Nós temos que ter prudência. Ora, se tem um vírus que está por aí assolando a humanidade, por que é que eu vou sair toda hora de casa? Vou sair sem máscara? Vou, ficar fazendo turismo? Vou ver alguma coisa? Nós precisamos nos precaver, Nós precisamos tomar precauções. A palavra de Deus está cheia de ilustrações que Deus cuidou, mas os seus servos, os servos de Deus, estavam tomando precaução, estavam agindo com prudência e não sendo imprudentes. Então, meu amado irmão, minha querida irmã, não vá aonde tem aglomeração de pessoas, não vá, porque o vírus, ele está procurando alguém para ser contaminado, e se tiver aglomeração, ele vai estar lá. Nós, por precaução, nós adiamos a abertura dos cultos aqui para o primeiro domingo de julho. E como houve a prorrogação agora do decreto da prefeitura, e como a gente viu que as coisas estão avançando, nós, se for necessário, nós vamos prorrogar a abertura da igreja. Porque nós temos que ter precaução, prudência. Deus cuida. Mas a gente não pode dar sopa pro azar, não. Deus cuida de nós e nós vamos fazer tudo conforme está na palavra de Deus, observando o que os nossos governantes estão falando, o que eles estão dizendo. Hoje eu vi a respeito da curva do coronavírus. Ele está atingindo lá o ápice. Mas quando ele atingir o ápice, não quer dizer que ele vai ter uma queda brusca, vai ter uma estabilização, que é o platô, é uma parada que o vírus vai ter, ele não vai crescer mais, mas aqui, nesse platô, vai haver muita contaminação, vai haver muitas pessoas sendo entubadas, muitas pessoas morrerem. Então nós temos que nos precaver, olhar para a palavra do Senhor. Deus está cuidando de nós e Ele quer fazer a sua justiça na nossa vida, não é? Porque somos os seus escolhidos. Acabamos de ler, foi Ele que nos escolheu e não nós que escolhemos a Ele. Mas Ele quer fazer justiça àqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Avalie aí quanto tempo que você tem orado nessa pandemia, que você tem lido a palavra de Deus, quanto tempo você tem se dedicado à sua vida espiritual. Há um mundo inteiro lá fora, esperando por você, esperando que você seja fortalecido, seja protegido pelo Senhor, esperando que nós saiamos dessa pandemia
mais fortes do que quando nós entramos. Mas nós temos que fazer tudo de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Você me entende? Você pode ter medo, você pode ficar receoso, você pode, temer essa situação que foi formada, mas o verdadeiro amor, ele tem que ser formado dentro de você e ele tem que ser aperfeiçoado. Não tenha medo de deixar o amor de Deus ser aperfeiçoado na sua vida. Demonstre isso, testemunhe que você ama o Senhor. Como? Amando a todas as pessoas, independentemente de quem ela seja, do que ela faça, porque foi assim que o Senhor te amou. Amém? Glória a Deus. Eu espero que você tenha entendido a palavra de hoje. E hoje eu quero orar. Nós vamos orar pelas pessoas que estão sofrendo no seu corpo físico. Tudo que esse vírus é capaz de fazer na vida de uma pessoa, daqueles que são desconhecidos e daqueles que nós conhecemos. Em especial, eu queria orar pela vida do Samuel, que é irmão do nosso irmão Henrique. Ele eu não sei se saiu o resultado do exame dele ainda, mas ele está internado e nós vamos orar por ele. Nós vamos orar também pelo Luciano, irmão Luciano da Saúde, que é vereador aqui no nosso município. E ele é um vereador que assumiu a causa dos evangélicos. Eu conheço muita gente que o Luciano ajudou. Então está na hora. Ele era um soldado de linha de frente. Eu fui participar de uma reunião na Secretaria da Saúde e ele estava lá na linha de frente. Então ele está em contato com bastante pessoas, ele esteve em contato com bastante pessoas. E o estado de saúde dele, como muitos de nós já vimos, ele se agravou, ele precisou ser entubado. Então nós vamos estar orando especificamente por essas duas pessoas. E se você conhece mais alguém, coloque essa pessoa nesse momento em que nós vamos estar orando ao Senhor. Eu convido você a parar tudo que você está vendo, sabe? Tem gente que fala assim, é uma beleza as lives, né? Os cultos em casa, porque a gente escuta a palavra comendo, jantando, comendo pipoca, né? Desleixadamente no sofá, em reverência ao Senhor. Pare tudo que você está fazendo. Se você conseguir ajoelhar, ajoelhe, sabe? Ore, abaixe a sua cabeça onde você está, mas levante, vamos levantar um clamor pela vida dessas pessoas agora. Porque como nós lemos lá em Lucas 18, versículo 7, o Senhor fará justiça para os escolhidos, para aqueles que clamam de dia e de noite. Amém? Senhor meu Deus, Senhor, como nós te amamos, ó Pai. Senhor, como é bom estar no centro da tua vontade, como é bom poder recorrer ao Senhor, quando a gente já não pode recorrer a nenhuma outra coisa. Pai, nesse momento que nós estamos vivendo, em que os medicamentos que são usados são paliativos, o momento em que a medicina, a ciência desconhece como tratar com essa doença, o momento em que todo mundo que está envolvido nessa causa contra esse coronavírus estão dando o melhor de si, mas a maioria das pessoas tendo bem pouco conhecimento, ninguém sabe aonde ele vai, como vai, o que ele vai fazer, o que vai acontecer. Como teus filhos, Senhor, nós chegamos diante da tua presença, pedindo que o teu amor seja aperfeiçoado em nós,
Senhor, como queremos que o Teu amor transborde, que inunde a nossa vida, que Ele seja aperfeiçoado na nossa vida e que nós sejamos aperfeiçoados em Ti e com a Tua permanência em nós. Eu quero, Senhor, nessa hora, colocar diante de Ti todos os familiares, de todas as pessoas que morreram por conta da Covid-19, ou os que não morreram, foram contabilizados, Senhor. E as famílias estão sofrendo, as famílias estão angustiadas, estão de luto por causa dessas mortes. Nós queremos nos solidarizar a elas e pedir, Senhor, que as pessoas que temem a Ti, que têm o Teu amor, que haja uma estratégia de chegar até essas famílias, ainda que virtualmente, para que o Teu amor seja conhecido delas, para que o Teu amor, Senhor, alcance essas pessoas que estão sofrendo tanto com a perda dos seus entes queridos. Mas, Senhor, eu quero orar também por aqueles que estão nas UTIs, nas enfermarias, aqueles que estão fazendo o isolamento domiciliar, aqueles que estão em observação por causa dessa doença que está assolando o mundo inteiro. Eu quero orar por eles, Senhor. Pai, aqueles que se desviaram de Ti, que de uma forma ou outra a Tua palavra chegue até eles. Aqueles que nunca ouviram, que a Tua palavra chegue também até eles, Senhor. O Pai amado, que eles sejam, Senhor, alcançados de alguma forma pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, que não é limitado por portas, por nenhuma marca geográfica, que Ele possa, Senhor, estar de alguma forma sendo falado para essas pessoas, para os profissionais de saúde, para todos aqueles que estão envolvidos. Senhor, que tristeza grande ver quantos profissionais da área de saúde aqui no nosso município foram acometidos por essa doença. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Que os enfermeiros cristãos, que os médicos cristãos, eles sejam tremendamente usados para falar a respeito do Teu amor, enquanto há vida, enquanto há tempo, Senhor, que eles possam ser usados nos frontes, onde as pessoas estão sendo acolhidas, onde elas estão sendo submetidas a esses tratamentos, alguns tremendamente invasivos e outros, Senhor, sendo testados, ó Pai, com medicamento que ninguém sabe se vai dar certo ou não. E eu quero nessa hora em especial colocar a vida do Samuel e a vida do nosso irmão Luciano Vieira, o nosso irmão Luciano da Saúde, que o Teu Espírito Santo esteja onde eles estão, que o Senhor esteja ali guardando-os, ó Senhor, pela frente, por trás, dos lados, que o Senhor esteja assistindo-os, ó Pai, aonde eles estão, e que haja, Senhor, um derramar da Tua unção de cura sobre a vida deles, ó Pai. Senhor, que as pessoas que estão cuidando deles venham a ficar chocados por causa do testemunho que eles vão dar, da cura que o Senhor providenciou, daquilo que o Senhor fez na vida deles, ó Pai. Que eles se levantem fortalecidos, que eles se levantem, ó Pai, proclamando o Teu nome, reconhecendo que o Senhor é Deus de milagres, que o Senhor é o Deus que sara, que o Senhor é o Deus que cura, que o Senhor é o Deus que protege os seus, que o Senhor é o Deus que está conosco, ó Pai. O Senhor é o Deus que está conosco, que a Tua unção os alcance os familiares deles também, ó Pai, que eles estejam unidos e fortalecidos
pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Senhor, nesta noite aqui, nós queremos demonstrar a nossa gratidão a Ti, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor fará ainda nas nossas vidas. Colocamos todas as igrejas, em todos os cantos da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, os pastores, os líderes, os membros dessas igrejas, nós colocamos diante do Teu altar, que haja, Senhor, uma fé com prudência, que haja, Senhor, o levar do Teu Evangelho, que todos nós sejamos purificados pela lavagem da Tua palavra, ó Pai. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu já te agradeço, porque eu sei que tudo aquilo que nós pedimos a Ti, em nome do Senhor, é isso mesmo que acontece. Nós te louvamos, engrandecemos o Teu nome e te pedimos que o Senhor esteja realmente conosco até aquele grandioso dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja e nós subiremos contigo. Muito obrigado, Senhor, pela Tua providência nessa noite. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor realmente visite essas e tantas outras vidas em nome de Jesus. E eu oro para que você seja testemunho de Jesus e que as pessoas que estão envolvidas com essa doença, seja pela morte de alguém ou pelo trabalho que elas executam, que ela seja alcançada pelo seu testemunho, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada pela sua companhia, que Deus te abençoe de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Domingo às 18 horas, nós estaremos aqui e domingo é dia da gente ministrar aquela palavra que se renova. E nós vamos estar ministrando uma palavra que foi pregada em 2003 aqui na igreja. Você é meu convidado especial. Convide as pessoas do seu relacionamento para que estejam atentas, não é? Para que elas recebam a palavra do Senhor no domingo a partir das 18 horas. Amém? Glória a Deus. E como eu disse no domingo, todos os ministérios da Missão Paz e Vida estão suspensos. Nenhum ministério vai estar trabalhando. Ministério de louvor, ministério de estacionamento, ministério de recepção, ministério de crianças, ministério de jovens, ministério de louvor, ministério de casais, ministério de mulheres, estão todos suspensos. Nós vamos estar trabalhando no alicerce da nossa igreja, dos líderes e das pessoas que estão à frente dos ministérios. Não é porque a gente não vai desviar daquilo que está na palavra de Deus. E nós vamos trabalhar com a visão que o Senhor deu para a nossa igreja. Então nós estamos traçando uma reta e nós vamos andar nela. E você vai ver conosco. Você vai ser tremendamente abençoado. Amém? Glória a Deus. Então, não se assuste se começarem a desaparecer os grupos lá do WhatsApp, né? Porque eles vão se dissolver e a gente vai começar de novo. Amém? Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a doce santa comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. E se você estiver junto com a gente, nós vamos fazer uma igreja forte. Ah, mas eu não sou da Missão Paz e Vida. Não tem problema. Seja uma igreja forte aonde você está. Porque para nós não importa templo, não importa denominação. O que a gente quer é que o nome do Senhor seja exaltado em todos os cantos dessa cidade. Um grande beijo para você e até domingo, em nome do Senhor Jesus. Saia
somente se for necessário. E se você sair, use máscara. Amém? Deus te abençoe.